Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta então aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Médios. Nos encontramos, portanto, no capítulo de número 4, cujo tema principal vai falar sobre a teoria das manifestações físicas, movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. Bem, meus amigos, aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês, espero que gostem do nosso trabalho aqui. E tenho que informar também para vocês que o nosso trabalho aqui se faz por aproximadamente 30 minutos. Um pouco mais ou um pouco menos. Então, sendo assim, se o capítulo for muito longo, eu divido ele por partes, ok? Aqueles que estão aqui sempre nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo apoio que vocês têm nos dado aqui. Bem, então vamos para o início. Número 72. Começa assim. Estando demonstrada a existência dos espíritos pelo raciocínio e pelos fatos, assim como a possibilidade de agirem sobre a matéria, trata-se de conhecer agora como se opera essa ação e como procede para fazer mover as mesas e os outros corpos inertes. Um pensamento se apresenta muito naturalmente, e foi o que tivemos, como foi combatido pelos espíritos que nos deram uma outra explicação, a qual estávamos longe de esperar. É uma prova evidente de que sua teoria não era nossa opinião. Ora, esse primeiro pensamento, cada um poderia tê-lo como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não cremos que jamais tenha vindo a ideia de alguém. Reconhece-se, sem esforço, como é ela superior à nossa, embora menos simples, porque dá a solução de uma multidão de outros fatos que não encontravam naquela uma explicação satisfatória. Bem, ele está falando aqui o seguinte: os movimentos das coisas, dos objetos, poderia até se pensar que era uma força qualquer, como uma força da energia elétrica, antigravidade, essas coisas todas. Poder do ímã, poder da atração. Mas ninguém cogitava a ideia de espíritos, ok? Essa ideia que era o espírito aí foi uma novidade para todo mundo, porque quando eles começaram a investigar isso aí, ficaram abismados com a resposta que tiveram, ok? E vieram a entender melhor sobre a vida espiritual. Vamos lá, número 73. Regular aqui um pouquinho mais, espera aí. Aí. Do momento em que se conheceu a natureza dos espíritos, está vendo? Sua forma humana, as propriedades semimateriais e perispírito, a ação mecânica que ela pode ter sobre a matéria, que nos fatos de aparição se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis pegar objetos e transportá-los. Era natural crer-se que o espírito se servia muito simplesmente de suas mãos para fazer girar a mesa e que a erguia no espaço por força do braço. Pensavam que era assim, né? Mas então, nesse caso, qual a necessidade de ter um médium? Não é verdade? Esse espírito podia fazer isso, qual a necessidade do médium? Então, o que era o médium? Nada, né? Vamos lá. O espírito não pode agir sozinho? As questões, né? Os questionamentos. Isso porque o médium, que possua suas mãos, ou mais frequentemente, em sentido contrário ao do movimento, ou mesmo
que não a esposa completamente, não pode, evidentemente, secundar o espírito por uma ação muscular qualquer. Deixemos primeiro falarem os espíritos que interrogamos a esse respeito. Né? Então, ainda que o médico possa erguer a mesa com a mão e coisa e tal, não precisaria nem do espírito, não é isso? Então, fizeram esses questionamentos aos espíritos e vamos ver o que eles respondem. Número 74. As respostas seguintes nos foram dadas pelo espírito de São Luís e foram depois confirmadas por muitos outros. Quer dizer, Kardec fazia o seguinte, ele perguntava ao espírito um assunto, e esse mesmo assunto ele perguntava a um outro espírito, a diversos espíritos, para ver se havia uma concordância na resposta deles. Era assim que Kardec fazia, ok? Então vamos lá. Número 1. O fluido universal é uma emanação da divindade? Resposta, não. Número 2. É uma criação da divindade? Resposta, tudo é criado exceto Deus. Ou seja, é uma criação da divindade. Número 3. O fluido universal é ao mesmo tempo o elemento universal? Resposta, sim. É o princípio elementar. Desculpa, eu me perdi aqui. Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Número 4. Tem alguma relação com o fluido elétrico do qual conhecemos os efeitos? Resposta, é seu elemento. Número 5. Qual é o estado no qual o fluido universal se nos apresenta em sua maior simplicidade? Para encontrá-lo em sua simplicidade absoluta, seria preciso remontar aos espíritos puros. Em vosso mundo é sempre mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos rodeia. Entretanto, podeis dizer que o estado mais próximo dessa simplicidade é o do fluido, que chamais fluido magnético animal. Número 6. Foi dito que o fluido universal é a fonte da vida. Ao mesmo tempo, a fonte da inteligência? Resposta, não. Esse fluido não anima senão a matéria. Tá vendo? Então, o fluido universal ele anima apenas o que? A matéria. Ok? Não a inteligência. Número 7. Não, número 7. Uma vez que é esse fluido que compõe o perispírito, porque esse fluido compõe o perispírito, parece nele estar em uma espécie de estado de condensação, com certeza, né? Que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita? Resposta, até certo ponto, como dizeis, porque não lhe tem todas as propriedades. Ele é mais ou menos condensado, conforme os mundos. Então, gente, o nosso perispírito, ele saiu de onde? Ele é formado, ele tem o quê? O princípio dele, o fluido universal, ok? Mas ele é condensado, certo? Então ele se difere, como poderia dizer assim, do fluido universal expansivo. Ele se concentra, ele fica concentrado. Vocês entenderam? Isso varia de acordo com cada mundo, ok? Vamos editar o número 8. Como um espírito pode operar o movimento de um corpo sólido? Resposta, combina uma parte do fluido universal com o fluido que o médium libera, próprio para esse efeito. Vocês lembram que no estudo anterior eu falei,
O espírito, para fazer alguma manifestação, alguma comunicação, depende de vários fatores. Primeiro, o espírito tem que ter conhecimento de poder fazer isso. Ele tem que saber fazer isso. Depois ele vai combinar a energia do ambiente, que é do fluido universal, né? O ectoplasma e tudo mais. E a energia emitida pelo médium. Todo ser humano encarnado, todo espírito, né, encarnado, que é o ser humano, tem energia. Certo? Todos nós temos energia, uns mais e outros menos. Essas energias que temos facilitam a comunicação. Uns têm muito fluido, né? Então ele libera bastante energia para que esses fenômenos aconteçam. Outros têm fluidos diferentes para outros tipos de manifestações, certo? Porque temos médios de cura, médio vidente, médio de manifestação, médio sensitivo. Bem, são várias mediunidades, ok? Então cada fenômeno espírita, cada acontecimento depende do fluido do médium também, ok? Do fluido do espírito, do fluido do médium, do fluido do ambiente também. E é claro que o espírito tem que ter conhecimento para fazer isso. Vamos lá então, número 9. Hoje espíritos levantam a mesa com a ajuda de seus braços, de certo modo, solidificados. A vocês, pelo tudo que já lembram, vocês vão saber que a resposta é não, né? Claro que não é pelo pensamento. Esta resposta não conduzirá ainda o que desejais. Quando uma mesa se move sob vossas mãos, o espírito evocado vai utilizar do fluido, não da mão, tá vendo? Do fluido universal, o necessário para animar essa mesa de uma vida factícia, né? Uma vida momentânea. Vamos lá. Assim, preparada a mesa, o espírito a atrai e a põe sob a influência do seu próprio fluido, liberado por sua vontade. Quando a massa que quer pôr em movimento lhe é muito pesada, chama em sua ajuda outros espíritos que estão em suas mesmas condições. Em razão de sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, quer dizer, sem um laço que une a matéria. Esse laço que constitui o que chamais de perispírito dá-vos a chave de todos os fenômenos espíritas materiais. Creio ter-me explicado bastante claramente para fazer-me compreender. Bem, gente, olha bem. Então, aqui a explicação mais concreta, mais exata sobre tudo isso aí. Como eu falei, depende do médium, precisa do médium. Mas por que do médium, né? Ele tem um fluido, tem a sua energia. O médium tem, nós espíritos temos energia, somos médios, todos nós. Mas depende por quê? Porque o perispírito do ser humano, ou melhor, do espírito que está encarnado, esse perispírito nosso está ligado à matéria, ao corpo. Por isso, nosso perispírito, quando estamos encarnados, ele tem propriedade diferente do espírito que está desencarnado. Ok? Então, nosso perispírito está ligado com a matéria do corpo, mas é matéria. Então, essa energia emitida por essa ligação facilita para que o espírito consiga manipular essa nossa energia que está ligada à matéria para agir sobre a matéria. Nosso perispírito nos liga à matéria, ao corpo. Ok? Quando saímos do corpo, continuamos com o perispírito, mas não está ligado à matéria. Ele não estando ligado à matéria, nós não temos como agir voluntariamente. Por exemplo, o espírito sozinho, ele não tem a menor condição de mover um objeto, né? O espírito pode estar ao teu lado, em qualquer lugar que esteja. Ele não tem a menor possibilidade de lançar um objeto para cá ou para lá, chutar para cá, fazer barulho. Não tem. Depende do fluido do médium. É claro que existem muitos postercais, que o pessoal chama esse nome, né? De efeitos de livros sendo jogados, mesas e cadeiras sendo lançadas ao alto, barulho, etc. Tal. Mas naquele ambiente ali, tem uma pessoa encarnada doando o seu fluido.
sem saber que está doando, sem saber que o seu perispírito, seu fluido, está sendo utilizado pelos espíritos. Vocês entenderam? Então é muito fácil de entender isso. O espírito sozinho não tem a menor possibilidade de agir sobre a matéria, precisa estar ligado à matéria. É o caso do ser humano, o espírito encarnado. Nós estamos ligados ao corpo momentaneamente. E essa ligação nos faz diferente dos espíritos que estão desencarnados. Que diferença é? Nós temos acesso, podemos mover os objetos materiais, eles não podem. Depende que a gente ceda do nosso perispírito, que o nosso perispírito está temporariamente sob condições ligadas à matéria que esse espírito não tem, não está ligado à matéria alguma, ok? Vamos ver aqui que ele fala da nota, né? Nota. Chamamos a atenção para esta primeira fase. Esta resposta não conduzirá ainda ao que desejais. O que as pessoas estavam desejando ali, né? O espírito havia compreendido que todas as questões precedentes não foram feitas, senão para chegar a esta, e faz alusão a nosso pensamento, que esperava, com efeito, uma outra resposta, quer dizer, a confirmação de nossa ideia sobre a maneira que o espírito faz mover a mesa. Que as pessoas estavam pensando que era de um jeito, era completamente outro. Vamos lá, número 10. Os espíritos que chamam em sua ajuda lhes são inferiores? Estão sob suas ordens? Eu não entendi quem chama, né? O espírito que chama em sua ajuda, eu não sei. Eu não sei, eu não entendi muito bem. Vamos ver a resposta? Iguais quase sempre, frequentemente vêm por si mesmos. Eu não sei quem chama esse espírito, eu acho que ele quis dizer o seguinte, que ele fala lá em cima antes, né? Que o espírito, quando vê que é um objeto muito pesado, ele chama outro espírito para lhe ajudar. Acho que é isso aqui. Então, quando chama esse outro espírito, é um espírito superior ou inferior? E ele está respondendo aqui. Não, ele chama outro igual a ele, no mesmo padrão vibratório. Ok? Vamos lá, número 11. Todos os espíritos estão aptos para produzir os fenômenos desse gênero? Eu falei antes, pelo que eu sei, não, nem todos. Ok? Tem que ter conhecimento. Vamos ver a resposta? Espera aí, vou descer a câmera. A resposta. Os espíritos que produzem essa espécie de efeito são sempre espíritos inferiores, que não estão ainda inteiramente despojados de toda a influência material. Eu até comentei a vocês que geralmente esses espíritos que fazem efeito de barulho, levantar objetos, coisa e tal, são espíritos inferiores, que os espíritos que estão acima deles, muitas vezes, utilizam deles para chamar a atenção de algo, ok? Vamos lá, número 12, né? Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam de coisas que estão abaixo deles, tudo bem. Mas perguntamos se, em razão de serem mais desmaterializados, teriam a força de fazê-lo se tivesse disso vontade. Vamos ver a resposta? Eles têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando tem necessidade dessa força, servem-se daqueles que a possuem, ou seja, quando tem necessidade da força física. Não vos foi dito que se servem dos espíritos inferiores, como fazeis com os carregadores? Quer dizer, já falaram lá antes, né, parece. Que é que nem a gente aqui, né? Você está fazendo uma porção de compra, vai no mercado, no Seara da vida, e você não tem como carregar vários espíritos, não chama o carregador que vem com a carrocinha apropriado para fazer. Você poderia fazer, claro, você tem que, para você que está mais longe de uma carroça, teria que arrumar uma carroça, alugar uma carrocinha, ou construir uma, para levar uma porção de coisa. Você vai fazer isso? Não, não vai. Você já vai contratar o cara que já vem com a carrocinha pronta, que dá para levar 1 tonelada de alimento, né? E botar lá no teu caminhãozinho. É mais ou menos isso, ok? Vamos ver agora, lê a nota.
foi dito que a densidade do perispírito, se pode exprimir assim, varia segundo o estado dos mundos. Já foi dito ainda, né? Já foi falado isso aqui. Parece que varia também no mesmo mundo, segundo os indivíduos. Também varia, tá, gente? Quanto mais o indivíduo for se elevando moralmente, seu perispírito vai se tornando mais puro, mais etéreo. Dentro, vai chegar no máximo que comporta aquele planeta, ok? Vamos lá, ele continua aqui. Nos espíritos avançados moralmente, é mais sutil, conforme eu falei, mais etéreo, e se aproxima dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, e é o que faz com que esse espírito de baixo estágio conserve, por tempo tão longo, as ilusões da vida terrestre. Eles pensam e agem como se estivessem ainda vivos. Têm os mesmos desejos e, se poderá dizer, a mesma sensualidade. Quer dizer, estava nos espíritos, a pessoa desencarna, é muito voltada para a matéria e presa, né? E fica muito preso às coisas materiais. Quanto mais inferior for o espírito, né? Ele continua. Essa grosseria do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais próprios para as manifestações físicas. Está reexplicando o que já falou lá em cima. Pela mesma razão, um homem do mundo habituado aos trabalhos de inteligência, cujo corpo é débil e delicado, aquilo que eu falei, né? Não pode erguer um fardo pesado, né? O cara tem um corpo frágil, o corpo dele foi, feito e produzido para usar inteligência, não fisicamente, mas inteligência. Então ele vai se utilizar daquele que é forte, que possa fazer o serviço braçal por ele, não é isso? Deixa eu regular aqui, peraí. E ele continua, como um carregador, né, que eu falei, né? A matéria nele, de alguma sorte, é menos compacta, os órgãos menos resistentes e tem menos fluido nervoso, né? O cara que tem o cérebro mais desenvolvido, o cérebro, do que o físico. O perispírito, sendo para o espírito o que o corpo é para o homem, e sua densidade, estando em razão da inferioridade do espírito, supre nele a força muscular, quer dizer, dá-lhe, sobre os fluidos necessários às manifestações, uma força maior do que aqueles cuja natureza é mais etérea. Se o espírito elevado quer produzir tais efeitos, faz o que fazem entre nós. Deixa eu ler de novo aqui. Se um espírito elevado quer produzir tais efeitos, faz o que faz entre nós, as pessoas delicadas. Manda fazer um espírito de ofício, do ofício. Ele está já explicando, reexplicando, já falou diversas vezes sobre o mesmo assunto aqui. Quer dizer, aquele que é mais elevado se utiliza daquele que tem menos elevação, né? Vamos lá, número 13. Se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito toma esse fluido, o envoltório semimaterial que constitui seu perispírito. E é por esse meio que age sobre a matéria inerte, é isso? Resposta: sim. Quer dizer que ele anima a matéria de uma espécie de vida factícia. A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move sob vossas mãos vive como o animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Obedece à vontade do ser inteligente, porque ele que faz o comando, né? Não é este que a ergue como o homem faz com o fardo. Ou seja, não é o espírito que levanta com a mão. Quando a mesa se eleva, não é o espírito que a levanta à força de braços. É a mesa animada que obedece ao impulso dado pelo espírito. Ok? Vamos lá, número 14. Desculpe aí, você releu aí. Vamos lá, número 14. Eu esqueci de ser a câmera.
Mas dá aí para você ler. Vou até parar aqui se você quiser ver o que eu li. Número 14. Qual é o papel do médium nesse fenômeno? Doar sua energia, não é isso? Já disse, né? Vou repetir aqui. Já o disse. O fluido próprio do médium se combina com o fluido universal, acumulado pelo espírito. É necessária a união desses dois fluidos, quer dizer, do fluido animalizado, que é do homem, né? do médium, com o fluido universal, para dar vida à mesa. Mas note bem que esta vida não é senão momentânea. Ela se extingue com a ação e, muitas vezes, antes do fim da ação. Logo que a quantidade de fluido não é mais suficiente para animá-la. Tá vendo? Vai ser sempre depender da quantidade de fluido. Número 15. O espírito pode agir sem o concurso de um médium? Agora vamos ver a resposta. Eu falei para vocês aqui que não, que depende do fluido do médium. O que quer dizer concurso do médium? Quer dizer que o médium tem que estar preparado para isso? Não precisa estar preparado não. Muitas vezes o médium nem sabe que está sendo utilizado o seu fluido para certas manifestações. Ok? Mas vamos ver a resposta. Vou descer a câmera aqui, só um minuto. Deixa eu ver aqui. Aí, vamos ver a resposta. Pode agir sem o conhecimento do médium, que eu falei, né? Quer dizer que muitas pessoas servem de auxiliares dos espíritos para certos fenômenos, sem disso desconfiarem. Tá vendo? Muitos médicos nem sabem disso. O espírito toma delas como de uma fonte, ou fluido animalizado de que tem necessidade. É assim que o concurso de um médium, tal como entendeis, não é necessário. Quer dizer, ele se preparar e querer, vou doar, não precisa disso não, tá? E é o que tem lugar, sobretudo nos fenômenos espontâneos, né? Aqueles postergados que o pessoal fala muito, né? Tem uma casa que tem um defeito que acontece, chega lá, só acontece com a pessoa lá dentro. Se não tiver um médium lá dentro, nada disso acontece. Vamos lá, número 16. Eita, caramba. Vou ler só esse número que já estamos com 27 minutos. A mesa animada age com inteligência, ela pensa, que absurdo, né, gente? Uma pergunta dessa eu vou te contar. Ele já falou que a energia do espírito com a energia do médium, como é que ela vai ter uma pensar? Meu Deus do céu, vamos lá. Resposta. Nem precisava ler a resposta, mas vamos lá. Ela não pensa mais do que um bastão com o qual fazeis o sinal inteligente. Só faltava essa, né? Mas a vitalidade de que está animada lhe permite obedecer ao impulso de uma inteligência. Sabei, pois, bem que a mesa que se move não se torna espírito e que não tem, por si mesma, nem pensamento e nem vontade. Seria absurdo. É a mesma coisa que tu pegar uma raquete para jogar tênis e rebater a bola e dizer que a raquete é inteligente, que está rebatendo a bola. Pelo amor de Deus. Vamos lá, nota. Muitas vezes serve-se de uma expressão análoga na linguagem usual, dizendo-se de uma roda que gira com velocidade, que está animada de um movimento rápido. Mas não quer dizer que ela pense, né? Está animado por um movimento rápido. Qual é o movimento rápido? Animado que é de energia, né? Não é pensamento nem inteligência. Bem, gente, eu até falei no estudo passado que esse capítulo aqui é um pouco mais longo, que não é dar para fazer em 30 minutos, ok? Então, nós vamos parar por aqui, que já estamos com 29 minutos. E na próxima semana, na sexta-feira, nós vamos dar continuidade. E talvez nem acabe, porque é muita coisa para ler, ó. Páginas inteiras. E a gente tem que dar nossas opiniões aqui para tentar esclarecer um pouco mais, ok? É importante. Você não precisa ser espírita. Basta querer ter algum conhecimento do espiritismo. Vocês estão vendo que é uma coisa séria. Não é que as pessoas... Quem não conhece o espiritismo, nunca estudou e fala, isso é besteira, não quer nem se preocupar em saber,
dá opinião sem conhecimento de nada, não sabe como é que é as manifestações, acha que é simples, que a pessoa chega lá, ora, pede a Deus, o Espírito aparece, tá tudo assim, tá tudo fácil. Acha que é brincadeira. A coisa é séria, a coisa depende de muitas condições ambientais, depende de médio, depende de uma série de coisas, de fatores. Ok? Bem, gente, então estamos parando aqui. Na semana que vem, não, na sexta-feira, vamos ler aqui que vai ser a segunda parte desse capítulo, ok? Vou até anotar aqui. Vai ser a segunda parte. Ok? Na sexta-feira. Bem, espero que tenham gostado do nosso trabalho de estudo de hoje. Já expliquei 1 milhão de vezes. Qualquer dúvida, faça um comentário de vocês, pergunte, que eu terei imenso prazer em responder a cada um de vocês. Ok? Eu quero agradecer mais uma vez pelo apoio que vocês têm me dado. Fiquem com Deus. Tchau. Fui.